Olá, meu nome é Fernanda Peixe, eu sou vice-presidente da AMES e estou nesse projeto lindo com esse time de mulheres maravilhosas. E hoje, nossa, Mulheres que Inspiram, Vozes que Inspiram é especial. Estou aqui com Cristina Delagnese. Então, Cris, muito obrigada por aceitar esse convite. É uma Obrigada. honra para nós ter você aqui. Você sabe o quanto Obrigada. que eu te admiro e não é de hoje, né? De longas datas aí. Muito legal. E hoje a gente gostaria de ouvir um pouquinho a sua história, principalmente porque a Cris, gente, que se vocês não sabem, ela é diretora de uma galeria de arte, Isso. que é a primeira vez que tem uma galeria de arte aqui na cidade, na região, né, de Sorocaba, Na Votorantim. região, sim, Sorocaba é a primeira galeria. E quer contar um pouquinho o que é a Dan Galeria? Acho que é bacana, né, pessoal que Sim, não posso conhece. contar. Então, eu sou diretora local da Dan Galeria. É uma galeria que já tem 54 anos de existência, é uma das mais tradicionais e uma das maiores do país. Então, nós temos 3 unidades dessa galeria, 2 em São Paulo, na capital, uma fica na rua Estados Unidos e a outra na rua Mauri, que trabalha com arte contemporânea, e a primeira e mais antiga com arte moderna e artistas históricos. E em 2021 veio o convite deles para a gente criar uma sociedade aqui local e nós montamos essa unidade aqui dentro do Bandeiras e tem sido uma aventura maravilhosa desde lá. Eu já estive visitando a Uhum. Dan Galeria e é bem especial, né? Assim, gente, é encantador. Então, quem nunca teve acesso, ou nunca é muito legal. Você Sim. começa a ter. As pessoas às vezes falam que não querem ir porque não entendem. Ah, mas eu não entendo essa obra. Uhum. Comece a se familiarizar. Vira um vício, né, Cris? Ah, sim, com Eu certeza. Eu adoro sou também. suspeita para falar porque eu já trabalho com isso há 27 anos, né? 27 anos. Como produtora cultural e agora como galerista, né? Mas são 27 anos de convívio diário com artes visuais, então a vida é E toda voltada para isso. você é patrimônio de Sorocaba, né? Quem não conhece essa Não, história sabe que ela é patrimônio assim não, vivo, não. porque ela é uma das fundadoras e Uhum, idealizadoras do MAC Sorocaba. Então acho que é uhum. legal também você contar um pouquinho aí o que é o MAC e o que ele Sim. representa para a nossa região. Então, o MAC é um projeto de vida, né? Não é só um projeto cultural. É, eu comecei a trabalhar com artes visuais no final dos anos 90. Caí de paraquedas, na verdade, nessa área, é uma área que sempre me interessou muito, mas nesse momento fazendo cursos livres em São Paulo, presenciais, né, naquela época, eu comecei a me envolver com alguns artistas profissionais da capital, alguns do Rio de Janeiro, e comecei a comercializar a arte já nessa época. E aqui em Sorocaba, inclusive, né, não tinha uma galeria, não tinha nenhum escritório de artes, mas eu fazia venda direta com algumas pessoas aqui da cidade. E nesse momento a gente já conversava, eu e um grupo de pessoas da sociedade civil, já conversávamos sobre a necessidade de ter um espaço voltado prioritariamente para as artes visuais na cidade. Não pensávamos naquele momento exatamente num museu de arte contemporânea. A gente pensava numa grande sala expositiva, alguma coisa que talvez a prefeitura pudesse abarcar e administrar para apresentar a produção local e de convidados de outras cidades, enfim. E aí essa conversa foi tomando um corpo até se chegar ao desejo de ter um museu. Mas era ainda uma ideia muito incipiente, a gente não tinha noção naquela época da responsabilidade da criação de museu e o nível de dificuldade que a gente estava entrando, Sim. né? Aí, quase no finalzinho dos anos 90, surgiu uma oportunidade de trazer uma pequena unidade do MAN aqui para Sorocaba. A Milu Vilela estava criando unidades dentro de espaços dentro de shopping centers em São Paulo, e eram pequenos braços do MAN com algum acervo, exposições do acervo e a lojinha do MAN. Conta para quem não sabe o que é o MAN, né? Ah, sim, Museu de Arte Moderna de São Paulo, um acervo incrível de arte, né? Um museu já mais antigo aqui no país, né? Bem consolidado já. E nesse momento eu entrei em contato com ela para ver se a gente teria a possibilidade de trazer o MAN. E naquela oportunidade era real a possibilidade. Eu comecei uma negociação com o diretor-geral da instituição, o superintendente-geral do MAN, Ronaldo Bianchi, que eu sempre brinco que é o grande culpado do MAC Sorocaba, nós começamos a negociar, trazer uma unidade do MAN dentro do Shopping Esplanada, que hoje é Iguatemi. Legal. Eu fui, na época, procurei os empreendedores do shopping em São Paulo, tinham investidores de São Paulo e o Banco do Brasil, que eram os maiores acionistas. Começamos uma conversa que estava caminhando muito bem,
Mas aí o MAN deu um passo atrás e achou que estava perdendo o caráter museológico e abortou o projeto. E aí nós ficamos órfãos naquele momento, todo mundo já estava contando com essa possibilidade, né? Porque havia o desejo aí de ter um museu, mas nós não tínhamos acervo, nós não tínhamos um museólogo na cidade que pudesse criar o projeto museológico, né? E aí, a partir desse momento, eu já estava trabalhando muito com artes visuais. Então, eu comercializava, na época a gente chamava de art dealer, o que hoje é o art advisor. Já estava fazendo produção com um produtor local de música clássica. Já estava produzindo a companhia Débora Coker, dança contemporânea. Então, eu estava em muitas frentes na área como produtora cultural. E aí o Ronaldo Bianchi do MAN me chamou, ele falou, por que você não cria, já que você está super envolvida nessa área, um projeto local? Chama as pessoas, cria uma associação, né, a princípio, e cria um museu local. E aí a dificuldade, eu falei para ele, a gente não tem um museólogo, como é que existe museu sem acervo e sem museólogo? E foi ele que me apresentou o Fábio Magalhães, que é o grande... Eu conheci Você teve a oportunidade de conhecer. Isso. Que é o grande mentor intelectual do MAC Sorocaba. Ele está no nosso conselho curador até hoje e faz parte, hoje ele é vice-presidente do MASP, né? Então é uma pessoa absolutamente culta e que trouxe muita força intelectual para a cidade, né, com os conhecimentos dele, e foi a pessoa também que ajudou a formar esse acervo de caráter público, que hoje tem o MAC Sorocaba com cerca de 770 obras, talvez um pouco mais. E aí de lá para cá também foi uma grande aventura, né? Nós passamos por muitas dificuldades, mas o museu hoje tem 22 anos de idade, já estamos há 17 anos dentro do prédio da estação ferroviária, requalificando aquele prédio, criando atividades para o público, todas gratuitas, trazendo novas profissões para a cidade, que eu acho que é da maior relevância, o projeto do museu. A gente traz a profissão do museólogo, né? Então não tinha essa discussão na cidade, né? Qual a função do museólogo, qual a função do museu. Houve muita resistência no início da formação desse museu, porque as pessoas não entendiam o museu como uma instituição com funções parecidas como a de uma universidade, né? Onde você capacita pessoas, traz força intelectual, cria um acervo de caráter público, cria relações com outras instituições museológicas, outros estados, outros países, né? E de lá para cá a gente tem formado montadores de exposição, restauradores de obras de arte, conservadores de acervo, educadores para museu. Então são profissões que inexistiam na cidade. E começa a se discutir isso a partir do MAC Sorocaba. Então a contribuição, eu considero, sem medo de parecer arrogante, a contribuição do museu foi gigante para a cidade. Nós ajudamos a profissionalizar vários artistas visuais, eu ajudei vários a entrarem no mercado em São Paulo. Então a gente mudou o cenário das artes visuais da cidade a partir do museu. E tem uma curiosidade também no museu, que você contou em um outro momento que a gente esteve junto, sobre a questão de muitos visitantes, né, estrangeiros que a gente recebe no museu. Então, olha só, você chegou até a comentar sobre isso. Sim, os dados são incríveis. Então, nós não temos um sistema de contagem de visitação no museu, até porque ele é gratuito, mas a gente vai ter isso em algum momento. Mas a gente tem um livro de presença, incentivamos todo mundo que visita o museu a assinarem o livro de presença. Bom, muito bem, o ano retrasado foi o primeiro ano que a gente fez levantamento por região. E aí a gente descobriu que a gente recebia cerca de 12 cidades da região, de forma frequente, não é pouca coisa, a região metropolitana de Sorocaba. Da capital, muitas pessoas, Itu, que já foge da região metropolitana, Campinas. Nós recebemos cerca de 12 estados, 13 estados e 7 países diferentes. É óbvio que nós não vamos achar que as pessoas vieram de outro país ou de outro estado para visitar o MAC Sorocaba. Mas sendo Sorocaba uma cidade de turismo, de negócios, o que se percebe com as visitações que nós temos lá é que as pessoas de um nível intelectual mais trabalhado ou executivos de outros países, quando eles visitam a cidade, mesmo que seja para negócios, eles procuram espaços de lazer onde eles também tenham algum aprendizado,
tem alguma relevância que não seja só o lazer. Então, o lazer cultural, dentro do lazer cultural, o MAC Sorocaba é um destino na cidade de Sorocaba. E a gente consegue comprovar isso. Sim. Então, é e bem... você sabe que eu tenho uma curiosidade, quando visito alguma cidade e eu vou ter tempo, a primeira coisa que eu busco lá é o museu da cidade. Eu já falei Sim. até isso. Então, assim, é isso que as pessoas fazem. É isso que as pessoas fazem. Museu da cidade. Porque você tem ali, dentro de uma instituição museológica, seja ela um museu histórico, né, ou no nosso caso de arte, você tem um desenho do que é a cidade na área cultural, né? O que é importante para essa cidade preservar. Então, o museu tem várias funções muito importantes. Ô Cris, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Porque quando a gente pensa em obras de arte, que hoje você comercializa, né? Essas obras de arte. Na galeria, sim. Isso. E são valores relevantes, assim, né? Valores que é muito inacessível para muitas pessoas. Tem gente que é um investimento, na verdade. Eles têm essa leitura. Mas a gente pensa que a pessoa que aprecia a obra de arte, ela vem de um berço e tal. E você estava contando um pouquinho também a sua história, né? Sim. Então, se você puder compartilhar, acho que é muito legal. Claro, com o maior prazer. Realmente, isso eu considero isso um preconceito. Achar que quem tem interesse em conviver com arte, quem escolhe uma profissão ligada à cultura, é porque ela veio de um berço de ouro e teve oportunidades na vida. Não é o meu caso. Eu nasci em Sorocaba, me criei em Votorantim, uma família muito, muito pobre, absolutamente pobre. Então, eu sempre brinco que eu saí da roça. Literalmente, né? Literalmente. Então, eu saí da roça. Eu sempre tive interesse. O que na verdade, eu acho que determina as escolhas das pessoas é a educação que ela recebe. Mas não é educação refinada, são possibilidades de pessoas privilegiadas, não é isso. Eu fui criada sempre em escolas públicas, né, escolas de bairro, mas eu tive a minha formação intelectual na adolescência foi através de livros que eu ganhava de uma tia da minha mãe. Eu lia muito. E isso cria uma perspectiva diferente na cabeça das pessoas, né? Nos anos 70, 80, a gente tinha hábito de ler muito, né? Eu lia muito, não tinha distração, não tinha muitas possibilidades de sair passear. O mundo passava pela televisão, pela Rede Globo, em alguns horários, ou em livros. Então, os livros foram um universo onde eu me descobri. E eu sempre gostei muito de artes visuais. Eu descobri que eu gostava muito, com 12 anos de idade, num passeio da escola. Foi a primeira vez que eu visitei um museu na vida, que foi com 12 anos. Legal. Num passeio de escola, no MASP. E tinha uma professora que fazia um passeio por ano em São Paulo com a gente ficava pagando aquele passeio, a associação de pais, né, pagava, e a gente foi para São Paulo. E quando eu cheguei no MASP, aquilo para mim foi transformador, porque eu nunca tinha visto um prédio como aquele. A minha família não ia passear em São Paulo, não era um programa, não era uma possibilidade, né? E aí eu chego naquele prédio fantástico. Quando eu entrei no acervo do MASP, um universo inteiro se abriu na minha mente. Eu falei, poxa, é por aqui que eu quero ficar. Eu não sabia como. Naquela época eu não tinha a menor noção. Você lembra o nome da professora? Não lembro, infelizmente não. Você sabe o que você está falando, eu estou aqui segurando para não chorar, gente, porque eu sou da educação. E eu tenho até uma palestra sobre isso que fala sobre a importância do professor na nossa vida, né? É muito positiva importante. E negativa, né? Sim, exatamente. Mas assim, sim, olha o direcionamento que essa professora exatamente, deu pra você, né? a gente vê hoje em dia discussões em relação à doutrinação dentro da escola, e tem gente que nega isso. Mas você pode doutrinar para o bem ou para o mal. E que há doutrinação, isso é fato. Eu fui uma pessoa doutrinada por exemplo, para olhar para a história do Brasil, para a história do mundo. Tive professoras ótimas de história, e foi uma professora, alguma dessas, que me levou para um museu. E isso determinou um desejo de estar num lugar absolutamente diferente daquele que era a minha realidade. A minha realidade era pobreza, dificuldade e limitação. Olha, gente. Mas eu sabia que tinha um mundo que passava assim na minha frente, em algum momento eu ia pegar. E que era lindo, né? E que era lindo. E que você vai atrás, você vai buscar. Aí me casei muito cedo, não trabalhava com isso quando eu casei, era empresária numa outra área. E foi justamente quando eu fechei uma empresa que veio a possibilidade de estudar um pouco artes visuais e me aproximar mais profundamente desse assunto, que já me interessava como lazer. E aí o tino comercial, que é muito forte. Sim.
eu comecei a comercializar e estamos aqui hoje. Gente, é muito, muito lindo. Olha, se eu fosse a sua professora, eu ia ter tanto orgulho de saber onde É você uma está. pena que a Imagina gente que a gente, né, não, interrompe os contatos e nossa, não porque na sabe. época não tinha essa facilidade que a gente tem Não. hoje, né? Né, o professor era uma autoridade que não era muito próximo dos Sim. alunos. Tinha um lado muito bom, que era o respeito que nós tínhamos pelos professores, né, eram Perfeito. os formadores, mas a gente não tinha intimidade. Então, não é como hoje, que você tem o celular do professor, você vai na casa do professor ou segue o professor numa rede social, né? Tinha uma certa distância. Cris, nós estamos caminhando para o fim, porque rapidinho, né? Mas eu gostaria de saber duas coisas de você antes de a gente terminar. Primeiro, é que assim, ó, quem nunca foi para uma galeria de arte, que vai lá e olha uma tela e fala assim, nossa, por que ele fez isso e vende por tantos X mil? Como que a gente pode aprender a admirar, aprender a conhecer? Qual é a dica que você, assim, vamos pensar, alguém está começando, está introduzindo a arte na vida. E a segunda, eu gostaria de saber o que você, se você pudesse, uma lição que a vida te trouxe, se você pudesse compartilhar com a gente. Tá certo. Bom, quem não tem proximidade nenhuma com artes visuais, existem diversas formas de se aproximar. Quem mora aqui na região de Sorocaba, vocês têm o MAC Sorocaba para visitar, que aliás agora dia 14 de março está inaugurando 2 exposições maravilhosas nos 2 galpões, então vale a pena a visita. É absolutamente gratuito, então você vai ter educadores lá que podem te oferecer informações sobre o museu, sobre o acervo, sobre colecionismo, é uma visita interessante, né? E pensando no mercado, a gente tem aqui a DAM, né, a galeria aqui dentro do Bandeiras, e é um espaço que também é de visitação, não é só de consumo. Se alguma pessoa quiser visitar, é só entrar no WhatsApp da galeria e marcar uma visita, agendar uma visita e é absolutamente acessível para qualquer pessoa, mesmo para quem não vai comprar, né? Legal. E... Não vai comprar hoje, né? Sim, porque exatamente, você sabe que dentro dessa história que eu te contei, a minha mãe, ela foi uma pessoa extraordinária, mas ela tinha alguns pensamentos limitantes. E quando eu era criança e falava de arte para ela, ela falava, filha, isso não é para nós. Filha, isso não é para nós. E um dos artistas que eu sempre falava para ela que eu queria ter quando eu fosse rica seria o Antônio Henrique Amaral. Foi um dos primeiros artistas que eu trabalhei na vida adulta. E eu tenho obras do Antônio Henrique Amaral na minha casa. Então, eu acho que a gente pode qualquer coisa. Então, a minha mensagem é: a gente pode qualquer coisa na vida, desde que você não só sonhe, porque o sonho não leva a gente para lugar nenhum. A gente tem que ter metas, tem que construir uma carreira, tem que procurar as formas de realizações, mas a gente pode tudo. A gente tem um hábito que fala lá em casa assim, fé sem obras é morta, né? Então, assim, é sonhar, mas é arregaçar a manga, né, Cris? Tem que trabalhar bastante. Deitado não é sonhar dormindo, né? Não. Cris, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Por você aceitar. Saiba que você é uma mulher que inspira outras mulheres. Que bom, obrigada. E é muito bom saber que você é jovem, né? Jovem, tá aí erguendo Terceira essa bandeira. Terceira idade. É jovem, tá erguendo essa bandeira da arte aqui na cidade. Mulheres que estão nos ouvindo e homens também. Nós esperamos inspirar vocês todos. Fiquem ligados que vai vir aí o 4º episódio, que é Edith, uma mulher incrível, na frente de uma cervejaria. 2 mulheres, ela e a filha. Sensacional. Né? Que é um ambiente tão masculino e ela está na frente disso, fazendo isso brilhantemente. Então, fiquem ligados na próxima semana, Edith com vocês. She rises with the sun, a warrior's heart, a queen uncrowned.